Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13 e o versículo de número 5. Os irmãos encontraram? Amém? A palavra do Senhor diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. O início do versículo diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Amém, irmãos? Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Irmãos, o assunto que Deus colocou no meu coração é para nós, nessa noite, examinar a nossa vida. E o tema é: como saber se eu sou salvo? Examinar se de fato nós somos salvos. Porque a Bíblia nos orienta a examinar a nossa própria vida. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, o apóstolo Paulo diz: examine-se, pois o homem a si mesmo. E vai dar a sequência que é sobre o texto da ceia do Senhor. Mas a Bíblia nos recomenda examinarmos a nós mesmos. Examine-se o homem a si mesmo. Então, irmãos, a Bíblia nos dá várias palavras e exemplos de que é possível alguém ser religioso, de que é possível alguém ser evangélico, mas não ser um salvo em Jesus. É muito possível. É perigoso, irmãos. Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, ele disse assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Então não é todo aquele que apenas diz, não é todo aquele apenas que se parece com um crente ou que frequenta uma igreja de crente, não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, mas é todo aquele que faz a vontade de Deus. Inclusive naquele texto, Jesus diz assim: naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome nós pregamos. Então vai ter pregador naquele dia, no dia do juízo. Senhor, em teu nome nós profetizamos. Então vai ter profeta naquele dia do juízo. Senhor, em teu nome nós operamos maravilhas. Então vai ter pessoas que curavam no nome de Jesus diante do juízo naquele dia. Mas a Bíblia diz, Jesus diz assim: mas eu vos direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Por quê? Porque possuíam o nome de crente, de servo de Deus, oravam, pregavam, pastoreavam, profetizavam, operavam maravilha. Sabe o que é operar maravilha, irmão? Operar maravilha é além da cura divina. Cura divina, você ora, a pessoa está com uma dor no estômago, ela é curada, ela está com uma dor de cabeça, ela é curada. Operar maravilha é a pessoa não ter um olho e nascer um olho. Operar maravilha é a pessoa ter a perna mais curta, a perna crescer e ficar do tamanho da outra. Isso é operação de maravilha, é uma obra extraordinária, uma cura extraordinária. E naquele dia, no dia do juízo, vai ter pessoas que operaram maravilhas aqui nessa vida, que oraram e pessoas foram curadas de forma extraordinária. Mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. E como isso é possível, irmãos? Alguém pergunta: mas como então que os milagres aconteceram? Sabe por que o milagre aconteceu? Por causa do nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus realiza essas obras maravilhosas. Às vezes a pessoa que se aproxima tem fé para ser curada e o milagre acontece. Mas o milagre acontecer não é uma aprovação de conduta. A pessoa profetizar não é uma aprovação de conduta, porque profetizou, porque falou em língua estranha, porque operou um milagre, uma maravilha, então essa pessoa verdadeiramente é um salvo. Não é assim. A Bíblia nos dá alguns testes, a Bíblia nos dá alguns exemplos do que é um crente salvo, do que é uma pessoa salva. A Bíblia nos dá uma ideia do que é ser salvo, principalmente na Epístola de João.
que foi um dos textos que eu li com os irmãos. Principalmente nessa epístola, a Bíblia nos dá uma descrição do que é ser um salvo. E eu gostaria de falar algumas coisas, algumas características que identificam um salvo, para nós saber se somos salvos. Porque, como eu falei, é possível alguém ser evangélico, dizer que é crente, é possível alguém ser um religioso e mesmo assim não ser salvos. É por isso então que a Bíblia nos manda, lá no texto que nós lemos de 2 Coríntios 13:5, a Bíblia diz: examinai se ainda vocês estão na fé. Examinem, vejam se vocês estão de fato na fé verdadeira. Então nós devemos examinar. E eu gostaria que me ajudasse colocando os textos aqui na tela, que nós vamos ler alguns textos e é bom que nós leamos eles completamente. O primeiro texto, irmãos, é 1 João capítulo 5, versículo 12. 1 João capítulo 5, versículo de número 12. Essa é a primeira característica de um salvo. O salvo é aquele que tem o Filho. Aquele que tem o Filho, que tem a presença de Jesus na sua vida, esse é salvo. 1 João capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. Então é a primeira coisa, para ser um salvo precisa ter o Filho. Quem é o Filho, irmãos? Jesus. O Filho é Jesus. Para ser um salvo precisa ter o Filho, precisa ter a presença de Jesus na sua vida. Precisa crer em Jesus Cristo. Ainda no texto de 1 João capítulo 2, versículo 22, a Bíblia diz assim: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. João está dizendo que é mentiroso aquele que nega que Jesus é o Cristo. Aquele que olha para Jesus e não reconhece Jesus como Deus, que não reconhece Jesus como Messias. A Bíblia diz que essa pessoa é mentirosa, que essa pessoa está perdida. A pessoa que rejeita a divindade de Jesus, que rejeita a autoridade de Jesus. Eu sei que aqui em nosso meio não tem ninguém que faz isso. Todos nós que estamos aqui cremos que Jesus é Deus, que Ele é Senhor. Todos cremos. Amém? Amém. Mas existem pessoas por aí afora que rejeitam essa ideia de que Jesus é Deus. Rejeitam essa ideia de que Jesus é o Messias. Inclusive, o próprio povo judeu rejeita a ideia de que Jesus é o Messias. Eles não acreditam nisso. E o texto é claro em dizer que aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Eu pergunto, você tem o Filho? É mais importante você ter o Filho do que ter dinheiro. É mais importante você ter o Filho do que ter fama. É mais importante ter Jesus na vida. Aquele que tem Jesus tem vida. Glória a Deus. É isso que a Bíblia diz. Essa é a primeira característica de um salvo. Um salvo tem Jesus. A segunda característica de um salvo é que o salvo não anda em trevas. 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7. O salvo, ele não anda em trevas. A Bíblia diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, assim como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, segundo esse texto aqui, o salvo ele não anda em trevas, porque no versículo 6 diz assim, 1 e 6 diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então aquele que diz que é crente, aquele que diz que tem comunhão com Ele quem? Com Deus, com Jesus. Aquele que diz que serve a Jesus, aquele que diz que é crente,
mas anda em trevas, a Bíblia diz que está mentindo. Ele diz: mentimos se fizermos isso. Está mentindo. E não pratica a verdade a pessoa que faz assim. E o que é andar em trevas? O crente, o salvo verdadeiro, ele não anda em trevas. O que é andar em trevas, irmãos? Andar em trevas é amar e desejar praticar obras más. É viver em obras das trevas. O que são obras das trevas? São obras pecaminosas, são obras erradas, são obras infrutuosas, são obras que não se pode fazer diante da luz. Obras das trevas dá a ideia de escuridão, são obras que precisam ser feitas na escuridão, que não podem ser feitas diante das pessoas, são obras que precisam ser feitas escondidas. E a Bíblia está dizendo que se nós dissermos que temos comunhão com Deus, que se nós dissermos que somos crentes, que somos salvos, mas andarmos em trevas, nós somos mentirosos. Então, irmãos, nós precisamos entender que um salvo, ele não anda em trevas. Se nós andarmos em trevas, irmãos, pode ser um sinal de alerta de que na verdade não somos salvos. E eu volto a repetir a importância de ser salvo. A salvação é o que de mais importante nós temos. De nada vale viver aqui a nossa vida 100 anos, se não for salvo. De nada vale conquistar alguma coisa aqui nessa vida, se não for salvo. E mais, eu vou além, de nada vale eu viver na igreja, de nada vale eu pastorear uma igreja, se eu não for salvo, irmãos. É possível alguém viver na igreja há anos, é possível alguém pastorear, é possível alguém pregar, como eu falei há minutos atrás, é possível alguém profetizar, alguém operar maravilhas e não ser salvo. Então a característica de um salvo é que o salvo não anda em trevas. E nós precisamos lutar todos os dias para não andarmos em trevas. Amém, irmãos? Andar em trevas, irmãos, é viver no pecado. Andar em trevas é precisar fazer alguma coisa às escondidas. Se você precisa fazer alguma coisa escondido, que ninguém pode saber, isso é obra das trevas, pode ter certeza disso. Se você faz alguma coisa que ninguém pode saber, que você não pode contar para ninguém, isso provavelmente é uma obra das trevas. Então, devemos tomar cuidado. A terceira característica de um salvo: o salvo ama os irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 14 a seguir. 1 João capítulo 3, versículo 14 a seguir. A Bíblia diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Por que nós temos a certeza que já passamos da morte para a vida? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Aquele que não tem condições, capacidade de amar os irmãos, permanece na morte. O versículo 15 diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Veja só, irmãos, como é pesado. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Existem pessoas, às vezes, que odeiam outras pessoas. E pessoas que são crentes, que se dizem crentes, que vivem uma vida de crente, uma vida na igreja, mas odeiam alguém. A Bíblia está dizendo: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. É aquilo que Jesus tinha dito no Sermão do Monte. Ouviste o que foi dito aos antigos sobre os mandamentos? Ele diz. Aí ele diz assim, está dito lá: não matarás. Ele diz: mas eu te digo que aquele que se irar, aquele que se encolerizar, se enraivar contra alguém sem motivo, esse já quebrou o mandamento, esse já cometeu o pecado do assassinato. Então, o texto continua dizendo:
Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo, e vir o seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. A Bíblia está nos orientando, irmãos, a amar os nossos irmãos. A terceira característica é que o salvo ama os irmãos. E vocês já viram que às vezes tem pessoa que ele ama todo mundo mesmo, menos os irmãos. Os irmãos eu quero dizer da fé, da igreja. Ele fala bem do fulano, ele fala bem do ciclano, mas quando ele vai falar dos irmãos da igreja, aí ele fala mal dos irmãos da igreja. Mas ele fala bem do amigo, do colega, que não é crente, de todo mundo. Mas quando vai falar dos irmãos da igreja, aí ele nunca fala bem. Ele fala mal, porque ele não gosta dos irmãos. Ele não gosta do convívio dos irmãos. Irmãos, a Bíblia nos orienta aqui, que no texto que nós lemos diz que nós sabemos que passamos da morte para a vida se nós amarmos os irmãos. Isso quer dizer que se eu não amo os irmãos, e isso é o convívio com os irmãos, é nós aqui da igreja. Isso quer dizer que se eu não amar os irmãos, eu não sou crente, irmãos. Isso quer dizer que se eu não amar os irmãos, eu passar a vida inteira na igreja, eu pastorear a igreja, eu pregar, fazer o que for, vai ser tudo perdido, não valeu de nada. Eu não sou salvo, eu vou perecer, se eu não amar os irmãos. Os irmãos estão entendendo? E mais, o apóstolo João diz assim, que não é só eu dizer que amo, porque também é mais fácil eu chegar aqui e dizer para os irmãos, eu amo todos vocês. Isso é fácil. O apóstolo João diz para nós não amarmos de língua. O que é? Amar de língua é só no papo, né? Eu amo só no papo, só. O apóstolo João diz para não amarmos de palavra e nem de língua, mas para amarmos de fato e de verdade. Nós temos que amar de verdade, não é só dizer que amo, eu preciso amar de verdade. É como eu falei esses dias, não é eu abraçar o irmão ali, meu irmão, como eu te amo, que bênção, que bom te rever, mas aí eu saio dali, eu vou para casa, mas fulano, né, que eu não gosto dele, não suporto dele, não consigo, aí não adianta. É amar de fato e de verdade. Quando eu digo que amo, eu preciso estar amando de fato e de verdade no meu coração. E mais, não pode ser só uma fala que ama, eu preciso demonstrar isso. O texto diz, aquele que possui recurso desse mundo, e vir o seu irmão padecer necessidade, e fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Que amor é esse? Se eu ver alguém do meu lado padecendo necessidade, alguém está precisando de alguma coisa, alguém está necessitado de uma ajuda, e eu não ajudar essa pessoa, não me propor a ajudar, não oferecer ajuda, não me compadecer com essa pessoa, quer dizer que eu não amo de verdade. Quer dizer que eu estou amando só de palavra e de língua, eu não estou amando de verdade, de fato, com ações. Se você ama o teu filho, com certeza você ama o teu filho. Quando você vê ele passando necessidade, quando você vê ele aflito, você procura ajudá-lo. E é assim com os irmãos também. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos irmãos, que o salvo ama os irmãos. Se eu não amo os irmãos, é porque talvez eu não seja salvo. Eu sei que nós vivemos num contexto que é fácil nós concentrarmos a nossa atenção só para nós mesmos, e é difícil dar atenção para o outro, mas que nós possamos aprender, irmãos, a amar. Esse convívio da igreja aqui precisa ser um convívio prazeroso, você sentir a alegria de estar aqui com os irmãos, de se reunir, de conversar com o irmão, de orar, de ter amizades aqui dentro da igreja. Você precisamos ter isso, irmãos, porque às vezes a gente tem pessoas às vezes que tem um melhor amigo que não é crente, e se dedica àquele melhor amigo, aquela pessoa conversa, conta as suas particularidades, os seus segredos, aquela pessoa que não é crente. Isso não é agradável, isso não é bom. É claro que tem pessoas boas que não são crentes, eu não estou dizendo isso, mas o que a Bíblia nos recomenda é que nós tenhamos o convívio entre os irmãos dessa forma. Porque se eu contar
para uma pessoa, um amigo meu que não seja crente, eu contar as minhas dificuldades, eu pedir conselhos a ele, possivelmente ele dará um conselho errado, possivelmente, não é regra, possivelmente ele dará um conselho errado. Quem sabe ele até às vezes deu um conselhinho bom, mas possivelmente ele dará um conselho errado, porque ele não conhece a Bíblia, porque ele não conhece a Deus, porque ele não orou para dar um conselho. É diferente você conversar com uma pessoa que é crente, que serve a Jesus, você vai pedir um conselho, a pessoa vai ter um conselho bom para te dar. Um conselho, por mais que às vezes você não goste do conselho, mas às vezes o conselho é bom. É como eu falei hoje pela manhã, quando Agar engravidou, foi expulsa por Sarai da sua casa, fugiu para o deserto, só ela e a criança que estava no ventre dela. Se ela pedisse conselho para qualquer pessoa, a Sarai tinha maltratado ela e expulsou ela de casa. Se pedisse conselho para qualquer pessoa, a pessoa diria assim para ela: não volte lá, vai ser humilhada pela tua senhora de novo, capaz, não faça isso, não se humilhe, não se rebaixe, não volte. Mas como é Deus que vai dar o conselho para Agar, não é uma pessoa, Deus dá o conselho certo. Deus envia o anjo, e o anjo vai para Agar e diz assim: volta lá, se humilha diante da tua senhora, e se humilhar diante da Sarai significava pedir perdão, voltar para o lugar onde ela foi ferida, pedir perdão, o lugar que ela foi humilhada, pedir perdão e continuar lá mais um pouco. É o conselho de Deus. Às vezes não parece um conselho muito fácil de se fazer, mas o conselho de Deus sempre é melhor. Então nós devemos ter o convívio entre os irmãos aqui. Nós devemos aprimorar esse convívio entre os irmãos. O amor de Cristo precisa estar entre nós. Aquele que é salvo, ele ama os irmãos. Amém. Amém? Glória a Deus. E vale lembrar que o texto diz que aquele que odeia seu irmão é assassino. E se eu odeio alguém, pastor, o que eu faço então? Peça para Deus tirar o ódio do coração. Peça para Deus tirar a mágoa, para Deus tirar o rancor. Deus perdoa os nossos pecados, Ele trabalha, Ele limpa o nosso coração. Nós precisamos buscar isso em Deus. O que eu não posso é alimentar essa raiva. O que eu não posso é ficar achando mais coisas ainda para odiar. Não, eu tenho que ir em oração todos os dias diante de Deus e dizer: Senhor, tira do meu coração essa mágoa, tira do meu coração essa raiva, eu não quero sentir isso. É buscar em Deus para que Ele tire isso de você. Amém. A quarta característica de um salvo: o salvo não vive na prática contínua do pecado. 1 João capítulo 3, versículo 7 a seguir. O salvo não vive na prática contínua do pecado. Diz assim a palavra do Senhor: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem que é justo, irmãos? Deus. E aquele que pratica a justiça, então, é justo também. Aquele que pratica... veja como é pesado, irmãos. Aquele que pratica o pecado, o que o texto diz? É do diabo. Ou melhor, alguma outra tradução diz assim: procede do diabo. Aí você pode ficar assustado e pensar: mas e agora? Todos nós pecamos? E agora como é que fica a nossa situação? O texto está dizendo assim: aquele que pratica o pecado, quer dizer aquele que vive na prática do pecado. É diferente você ser um pecador, como todos nós somos, e viver na prática do pecado é diferente. Por isso que eu falei assim, que o salvo ele não vive na prática do pecado, na prática contínua do pecado. Pode ser um pecador, mas não vive na prática contínua do pecado. O texto está dizendo que aquele que vive na prática do pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Foi para isso que Jesus veio, para destruir essas obras do diabo. Versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é crente de verdade, todo aquele que é salvo de verdade, não vive na prática do pecado. Versículo 10: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus.
nem aquele que não ama ao seu irmão. Repete mais uma vez o amor ao irmão. Irmãos, o salvo ele não vive na prática do pecado. O que é a prática do pecado e o que é ser um pecador? Isso precisa ser esclarecido, porque pecador todos nós somos. Mas o que é a prática do pecado? É o pecado repetitivo. Isso mesmo. É não se arrepender. É não mudar. É viver uma vida dessa forma. O pecado ele acontece na nossa vida como um acidente de percurso. Ele é um acidente de percurso, ele não é um estilo de vida, ele é um acidente de percurso. Por exemplo, hoje pela manhã eu tive um presente, né? Os irmãos estavam na escola dominical, viram que eu tive um presente hoje pela manhã. Qual foi o presente? O pneu estava furado quando eu saí ali do carro. O pecado ele deve ser igual ao pneu furado, irmãos. Acontece de vez em quando, infelizmente, não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. Todo mundo é pecador. Inclusive nós vamos ver depois que o texto diz assim, que se alguém disser que não tem pecado, está mentindo. Porque todos somos pecadores. Mas o pecado, ele acontece na vida do crente como um pneu que fura. Eu pergunto aos irmãos, o pneu pode furar todo dia? Se o pneu furar todo dia, alguma coisa está errada, tem que trocar esse pneu. Né? Tem que parar de andar nas pedras. Alguma coisa tem que fazer, porque está errado alguma coisa. Não pode, o pneu não pode furar todo dia. O pneu furado é de vez em quando. Eu estou com o carro há um ano, agora furou o pneu. O pneu demora para furar. Não é todo dia. Somos pecadores, irmãos, mas o pecado é um acidente de percurso na nossa vida. O pecado é um acidente de percurso. Agora, se o pneu furar todo dia, é porque não está certo. Se eu for um pecador contumaz, se eu for viver na prática do pecado todos os dias, é porque eu não estou salvo. Eu não fui alcançado ainda por Jesus. Eu não estou indo morar no céu. Isso é pesado, irmãos, mas isso é sério. Se eu viver na prática do pecado todos os dias, eu não estou indo morar no céu, irmãos. Quando Jesus vier buscar a igreja, eu não vou subir. Pode acontecer de furar um pneu, de errar, acontece. Deve se voltar para Deus, deve se arrepender e deve procurar não repetir mais. Mas não viver constantemente, diariamente, todos os dias na prática do pecado. O crente não pode ser conhecido ou identificado pelo pecado também, irmãos. Sabe como que é isso? É o crente que é identificado pelo seu pecado. Ah, aquele irmão lá, aquele lá louco é trapaceiro. Ele é conhecido pelo pecado dele, porque ele vive na prática do pecado. Aquele lá é trapaceiro, aquele lá não dá para fazer negócio com ele. Deus, ele é crente, mas só na igreja. Aquele irmão lá é briguento, Deus o livre, não pode falar nada para ele briga, ele sai no braço se falar uma coisa para ele. Vive na prática do pecado. Por mais que não seja esse, porque todo mundo considera pecado só aqueles pecados assim relacionados à área moral. Estou falando por enquanto desses aqui, que esse parece que a igreja assim, esse daí não faz mal, né? Esse não tem problema, né? Ser briguento, xingar, brigar com as pessoas, sair no braço com alguém, esse não tem problema, esse a pessoa que aquela pessoa é ruim, não pode falar, Deus o livre. É crente, mas está sendo conhecido pelo pecado dele, pelo pecado dela. Aquele irmão é fofoqueiro, meu Deus do céu, não dá para falar nada para ele. Aquela irmã está conhecido pelo pecado, porque vive na prática do pecado, faz tanto isso, faz constantemente isso, que alguém olhe, é fofoqueiro. Não dá para falar, não conte nada para fulano, Deus o livre. Não é assim que acontece, irmãos, no nosso meio? E a gente continua sendo crente. Oh, glória a Deus, estou indo para o céu, morar com Jesus. Por isso que é importante a gente examinar se a gente está na fé mesmo, ou se a gente já não acabou deixando para trás a fé às vezes. Não podemos viver na prática do pecado. Não podemos viver na prática constante do pecado, irmãos. Que Deus nos guarde, nos livre. Somos pecadores, erramos, mas precisamos buscar em Deus ajuda para não repetir. Às vezes acontece se irritar, se brigar com alguém, às vezes acontece, mas não vou fazer de novo. Às vezes acontece, aquele irmão lá é mentiroso, não dá para acreditar no que ele fala. Não pode acontecer isso, irmãos.
Aquele irmão, aquela sem vergonha, Deus o livre. Não dá para... Não é assim. Nós temos que buscar em Deus ajuda, irmãos. Ajuda para que Ele nos santifique. Não podemos ser conhecidos pela prática do pecado. O salvo não vive na prática contínua do pecado. Aquele que vive na prática contínua do pecado, segundo o texto, ele procede do diabo. É pesado, irmãos. Mas o texto, não é eu que estou dizendo, não é eu que estou falando isso. O texto que nós lemos diz: aquele que pratica o pecado, aquele que vive na prática do pecado, procede do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Mas aquele também que faz a justiça, aquele que busca viver uma vida de santidade, esse procede de Deus. Esse está servindo a Deus, esse está indo morar no céu, esse é salvo. O quinto ponto: o salvo guarda a palavra. 1 João 2 e 4 foi o hino que as irmãs do Círculo de Oração cantaram. 1 João 2 e o versículo 4, a Bíblia diz assim: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Ou seja, aquele que diz assim: não, eu conheço a Bíblia, mas ele não vive a Bíblia. Ele diz que conhece, mas ele não está nem aí para a Bíblia. A Bíblia diz que essa pessoa é mentirosa. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Versículo 5: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Nisso sabemos que estamos... Como que sabemos que estamos nele? Se nós guardamos a palavra. E no versículo 6 diz assim: aquele que diz que permanece nele, nele em quem? Em Jesus, esse deve também andar assim como ele andou. Se eu de fato digo que sou crente, então eu preciso andar como Jesus andou. E eu pergunto aos irmãos: é fácil andar como Jesus andou? Não é, porque ele não cometeu nenhum erro sequer. Não é fácil. É por isso que essa deve ser a nossa maior missão aqui: andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu. Como que Jesus andou? Eu descubro isso pela Escritura, pela Bíblia Sagrada, guardando a palavra, estudando a palavra. O salvo, ele guarda a palavra, e para guardar a palavra, ele precisa conhecer a palavra. Para conhecer a palavra, ele precisa amar a palavra. Está tudo interligado, irmãos. Não tem como eu dizer que guardo a palavra se eu não conheço a palavra, se eu não sei. Não tem como eu conhecer a palavra se eu não leio a palavra. Como que eu vou saber? Não tem como eu ler a palavra se eu não amar a palavra, porque eu não encontro prazer na palavra. Eu posso até me esforçar para ler, mas Deus já desacorçou. Porque eu não amo a palavra. Eu preciso amar a palavra. Eu preciso ler a palavra. Daí eu preciso guardar a palavra no meu coração. O salvo, ele não é aquela pessoa que não gosta da palavra. Sabe aquela pessoa que gosta de tudo no culto, menos da palavra? Às vezes na hora da palavra, sai para fora às vezes. Fica lá fora, né? Não tem interesse pela palavra. Aquela pessoa que gosta do mover no culto. Gosta do movimento, e todos nós gostamos do movimento no culto, do mover no culto, todos nós gostamos. Inclusive nos dias de congresso que teve um mover bom de Deus aqui, principalmente no sábado, né? Foi uma glória aqui. Nós gostamos disso. Mas o crente salvo verdadeiro, ele ama a palavra. Ele ama a palavra. Independente se a palavra está sendo gritada, vem um pregador que grita, ou se vem aqui cochicha, não importa, o crente ama a palavra. Ele não ama a performance, ele não ama o estilo do pregador, ele ama a palavra que o pregador está pregando. Não importa se o pregador é grande, é pequeno, não importa se é uma criança, se é uma irmã, se é um irmão, não interessa, ele ama a palavra que está sendo pregada. O crente de verdade ama a palavra. Nós precisamos amar a palavra, irmãos. Desejar a palavra, ler a palavra, ouvir a palavra e praticar a palavra. Em sexto lugar, o salvo reconhece os seus pecados. 1 João capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade
não está em nós. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aquela pessoa que não consegue reconhecer o pecado, aquela pessoa que ela não se considera pecador, aquela pessoa que se acha que sempre ela está certa, que ela sempre é melhor do que os outros. É um risco, irmãos. É um risco que a pessoa corre de não estar salvo. O salvo reconhece os seus pecados. O salvo sabe que é um pecador. O salvo, ele sabe que ele é dependente, é carente, é necessitado da misericórdia de Deus. O salvo não nega que é um pecador. Ele reconhece que é um pecador. Nós, como crentes, precisamos reconhecer que somos pecadores, irmãos. Reconhecer que somos carentes, dependentes da misericórdia de Deus. E isso nos faz ser humildes. Isso nos faz ser humildes. A reconhecer que não somos melhores do que ninguém. O salvo, ele reconhece, então, o salvo, ele reconhece as suas falhas, os seus erros, os seus pecados. Não é aquela pessoa que se considera superior aos outros, que acha que todo mundo é pecador, mas ele não, ele é o mais santo. Ele é o melhor, não. Ninguém aqui é crente, é só eu que sou. O salvo não faz isso. Isso é o perdido que faz. Isso é sério, irmãos. Isso é o perdido que faz. Aqui nessa igreja só eu sou crente, o resto tudo é pica-pau, como diz por aí. O resto é tudo pecador. Só eu que sou o crente de verdade, que porque eu oro, porque eu jejum, porque eu vivo uma vida diferente. Essa pessoa, infelizmente, essa pessoa não conheceu a salvação ainda. Porque o salvo, irmãos, por mais crente que ele seja, por mais santo que ele seja, por mais que ele ora, que ele busca, que ele jejuma, mas ele sempre tem uma palavra de humildade. Ele sempre diz, não, eu sem a graça e a misericórdia de Deus não sou nada. Eu estou aqui só por causa da misericórdia de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém. O salvo, ele reconhece quão pecador ele é. Quanto mais perto da luz nós estamos, mais nós enxergamos as nossas falhas. Se eu tiver com uma roupa branca, e essa roupa branca estiver suja, eu ir lá no escuro, não tem luz nenhuma, não enxerga a sujeira na roupa branca. Pode ser roupa branca, eu vou estar no escuro, não enxerga nada. Mas agora, se eu me aproximar da luz, a luz vai clarear. E a luz vai mostrar a minha sujeira. Eu vou olhar para mim, eu vou ver que eu estou sujo. Quanto mais perto da luz nós estamos, quanto mais próximo da luz que é Cristo nós estamos, mais nós enxergamos a nossa sujeira, os nossos defeitos, os nossos pecados. Mais nós vemos o quanto nós mesmos precisamos melhorar. Quando nós olhamos para a Bíblia é um espelho. E eu olho para o espelho e vejo aquilo que precisa ser melhorado em mim. Eu vejo se o meu cabelo está despenteado. Eu vejo se a gravata está desarrumada. Eu vejo alguma coisa quando eu olho no espelho que eu preciso arrumar. Quando eu olho para a Bíblia, quando o salvo olha para a Bíblia, ele vê alguma coisa que ele precisa mudar, que ele precisa melhorar. Amém. Aquele que olha para a Bíblia e não vê nada que ele precisa melhorar, ele olha, não, esse aqui, o irmão fulano precisava melhorar isso aqui. Essa pessoa não é crente, irmãos. Não foi salvo ainda. O salvo olha para a Bíblia e diz assim, meu Deus, eu preciso melhorar nisso aqui. Eu preciso ser aperfeiçoado nisso aqui. Ele olha para a sua necessidade. O salvo reconhece os seus pecados. 1 João, agora capítulo 1, versículo 9. O salvo confessa os seus pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O salvo confessa os seus pecados. Eu não estou aqui nem falando em confessar no âmbito eclesial da igreja ainda. Estou falando de confessar no sentido para Deus. O salvo confessa os seus pecados. O salvo, irmãos, ele não consegue dormir sem antes se dobrar diante de Deus por um erro que ele cometeu durante o dia e chorar e dizer, Senhor, me perdoa. Eu não quero fazer mais isso. O salvo, ele não consegue dormir tranquilo. O salvo, ele não consegue vir para o culto tranquilo, vir participar da ceia tranquilo, sem antes ter chorado na presença de Deus e confessado o seu pecado e dito, Senhor, eu lá no meu trabalho eu contei uma mentira.
Eu não deveria ter contado, mas eu menti para eles, eu contei uma coisinha simples às vezes, mas o salvo, ele não suporta carregar esse peso, ele chora, ele vai aos pés de Jesus: Senhor, eu contei uma mentira, me perdoa, não deveria ter feito isso, eu não vou fazer mais. Quem dirá os pecados maiores? Agora, nos dias em que vivemos, irmãos, as pessoas frequentam a igreja e às vezes cometem vários pecados e não confessam a Deus, vivem a vida, vem para o culto, vai para casa, vai para o trabalho e não está nem aí, não para, não confessa, não chega diante de Jesus e diz: Senhor, Deus quer que a gente confesse o pecado, diga exatamente: Senhor, eu fiz isso e fiz isso hoje. Confessar. E confessar ainda diz para confessar com detalhes, dizer: Senhor, eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo. Confessar diante de Deus. Se as pessoas não confessam diante de Deus, quem dirá, hoje em dia, quem dirá diante da igreja, né? Mas o salvo, ele confessa os seus pecados. Primeiro diante de Deus, ele chega diante de Deus, seja um pecadinho que você considere pequeno, uma mentira, ou uma fofoca, uma briga, uma coisa que aconteça ali, uma coisa que viu que não devia, uma coisa que fez que não devia, ele chega diante de Deus, ele confessa, ele não suporta virar aquela noite sem confessar diante de Deus, sem chorar diante de Deus. Mas aquele que não é salvo, ele não se importa, ele erra hoje, ele erra amanhã de novo, ele erra depois, ele não está nem aí. Mas o que é salvo, confessa os seus pecados. E aquele que confessa os seus pecados, irmãos, alcança a misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, diz a Bíblia Sagrada, e nos purificar de toda a injustiça. O crente, então, é um ser que vive sempre confessando os pecados diante de Deus. Ele vive sempre dizendo: Senhor, eu errei hoje, eu errei, me perdoa, cometi aquele erro, não deveria ter feito isso. Ele sempre vive falando com Deus sobre as suas próprias falhas. Que nós possamos aprender isso, irmãos. É como o salmista, eu encerro aqui. É como o salmista Davi quando pecou, quando adulterou com Batseba, quando mandou assassinar um homem. Foi um pecado terrível. Foi um pecado que aos olhos humanos é um pecado enorme. Mas ele então foi até a presença de Deus, o Salmo de número 51. E ele diz diante de Deus, ele diz: em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Ele diz assim para Deus, no Salmo 51, perdoa a minha iniquidade. Ele diz no Salmo 51, ele fala para Deus. Aí ele fala assim, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele fala para Deus no Salmo 51. E aí ele diz também, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Ele tinha pecado de forma horrível, de forma terrível, mas ele era um salvo. Por mais que ele pecou, que ele errou, ele sabia que ele tinha que confessar o seu pecado. E ele foi diante de Deus, ele disse, eu sou um pecador, eu fui concebido em pecado, desde o ventre da minha mãe eu sou um pecador, perdoa a minha iniquidade agora, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, não me lances fora da tua presença, mas torne-me a dar a alegria da tua salvação. E ele foi perdoado. E mesmo depois, a Bíblia continua chamando ele de o homem segundo o coração de Deus. Você pode olhar para Davi e pensar, mas como assim? Olha o pecado que ele cometeu, terrível. Ele adulterou e mandou matar um homem. Praticamente ele matou o homem, porque ele que arquitetou, que fez o homem morrer. Que terrível é isso! Por mais que ele cometeu isso, foi um pneu furado na vida dele. Mas ele confessou, ele se arrependeu e Deus o perdoou. E ele continua sendo chamado homem segundo o coração de Deus, porque o crente confessa os seus pecados. E quando o crente confessa, Deus perdoa e Deus limpa de toda a iniquidade. Amém, irmãos? Essas são as características de um crente salvo. Nós somos salvos? Amém? Amém? Nós somos salvos. Amém. Vamos orar nesse momento, então, vamos estar em pé. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Eu convido você a fechar os teus olhos nesse momento.
e a pedir que o Senhor haja no seu coração, santificando a tua vida. Eu peço isso, nós precisamos ser aperfeiçoados em todas essas coisas, irmãos, porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. O que vale, irmãos, é nós sermos salvos de verdade. Quando Jesus vier nos buscar, nós subirmos ao encontro dele. Que nenhum de nós se perca, que nenhum da nossa casa se perca, que nós não venhamos a perder todo o tempo que passamos na igreja, mas que de fato sejamos salvos em Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, nós estamos diante da tua presença nesse momento, Senhor, diante da tua palavra. Meu Deus querido, venha nos santificar. A tua palavra nos ensina, a tua palavra nos confronta.